Computador. Um computador é uma máquina que pode ser programada para realizar automaticamente sequências de operações aritméticas ou lógicas, computação. Os computadores eletrônicos digitais modernos podem executar conjuntos genéricos de operações conhecidos como programas, que permitem que os computadores executem uma ampla gama de tarefas. Os termos sistema de computador ou sistema computacional podem se referir a um computador nominalmente completo que inclui hardware, sistema operacional, software e equipamento periférico necessário e usado para a operação completa, ou a um grupo de computadores vinculados e que funcionam juntos, como uma rede de computadores ou cluster de computadores. Uma ampla gama de produtos industriais e de consumo utiliza computadores como sistemas de controle, incluindo dispositivos simples para fins especiais, como fornos de micro-ondas e controles remotos, além de dispositivos de fábrica, como robôs industriais. Os computadores estão no centro de dispositivos de uso geral, como computadores pessoais e dispositivos móveis, como smartphones, além de alimentarem a internet, que liga milhares de milhões de computadores e utilizadores. Os primeiros computadores deveriam ser usados apenas para cálculos. Instrumentos manuais simples, como o ábaco, ajudam as pessoas a fazer cálculos desde os tempos antigos. No início da Revolução Industrial, alguns dispositivos mecânicos foram construídos para automatizar tarefas longas e tediosas, como padrões de orientação para teares. Máquinas elétricas mais sofisticadas faziam cálculos analógicos especializados no início do século XX. As primeiras máquinas de calcular eletrônicas digitais foram desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial, tanto eletromecânicas quanto utilizando válvulas termiônicas. Os primeiros transistores semicondutores no final da década de 1940 foram seguidos pelo MOSFET baseado em silício, transistor em OS, e pelas tecnologias de chip de circuito integrado monolítico no final da década de 1950, levando ao microprocessador e à revolução do microcomputador na década de 1970. A velocidade, potência e versatilidade dos computadores têm aumentado dramaticamente desde então, com a contagem de transistores aumentando rapidamente. A lei de Moore observou que a contagem dobrou a cada 2 anos, levando à revolução digital durante o final do século XX e início do século XXI. Convencionalmente, um computador moderno consiste em pelo menos um elemento de processamento, normalmente uma unidade central de processamento, CPU, na forma de um microprocessador, juntamente com algum tipo de memória de computador, normalmente chips de memória semicondutores. O elemento de processamento realiza operações aritméticas e lógicas e uma unidade de sequenciamento e controle pode alterar a ordem das operações em resposta às informações armazenadas. Os dispositivos periféricos incluem dispositivos de entrada, teclados, mouses, joystick, etc., dispositivos de saída, telas de monitores, impressoras, etc., e dispositivos de entrada-saída que executam ambas as funções, por exemplo, a tela sensível ao toque da década de 2000. Os dispositivos periféricos permitem que informações sejam recuperadas de uma fonte externa e permitem que os resultados das operações sejam salvos e recuperados. Definição: um computador não precisa ser eletrônico, nem mesmo ter processador, nem memória RAM, nem mesmo disco rígido. Embora o uso popular da palavra computador seja sinônimo de computador eletrônico pessoal, uma definição moderna típica de computador é um dispositivo que computa, especialmente uma máquina eletrônica programável geralmente que executa alto desempenho. Acelerar operações matemáticas ou lógicas ou que reúna, armazene, correlacione ou de outra forma processe informações. De acordo com esta definição, qualquer dispositivo que processe informações é qualificado como um computador. História. Pré-século XX. O osso de Xango, uma ferramenta de osso que remonta à África pré-histórica. Dispositivos têm sido usados para auxiliar em processos de contagem há milhares de anos, principalmente usando correspondência 1 a 1 com os próprios dedos. O primeiro dispositivo de contagem era provavelmente uma forma de bastão de contagem. Mais tarde, os auxílios para manutenção de registros em todo o crescente fértil incluíam cálculos, esferas de argila, cones, etc., que representavam contagens de itens, provavelmente gado ou grãos, selados em recipientes ocos de argila não cozidos. O uso de varetas de contagem é um exemplo. 2. Acredita-se que o mecanismo de anticítera seja o mais antigo computador analógico mecânico conhecido,
De acordo com Derek J. de Sola Price III, ele foi projetado para calcular posições astronômicas. Foi descoberto em 1901 nos destroços de Anticítera, na ilha grega de Anticítera, entre Citera e Creta, e foi datado de aproximadamente 100 a.C. Dispositivos de complexidade comparável ao mecanismo de Anticítera só reapareceriam no século XIV e IV. Muitos auxílios mecânicos para cálculo e medição foram construídos para uso astronômico e de navegação. O planisfério era um mapa estelar inventado pelo persa Al-Biruni no início do século XI. O astrolábio foi inventado no mundo helenístico no século I ou II a.C. e é frequentemente atribuído ao grego Hiparco. Uma combinação do planisfério e da dioptria, o astrolábio era efetivamente um computador analógico capaz de resolver vários tipos diferentes de problemas na astronomia esférica. Um astrolábio incorporando um calendário mecânico 6/7 e rodas dentadas foi inventado por Abei Bakr de Isfahan, Pérsia. Em 1235 Al-Biruni inventou o primeiro astrolábio do calendário lunisolar com engrenagens mecânicas 9, uma das primeiras máquinas de processamento de conhecimento com fio fixo 10, com um trem de engrenagens e rodas dentadas, por volta do ano 1011. O Suan-Pan chinês. O número representado neste ábaco é 6.302.715.408. O ábaco foi inicialmente usado para tarefas aritméticas. O ábaco romano foi desenvolvido a partir de dispositivos já usados por volta de 2400 a.C. na Babilônia. Desde então, muitas outras formas de tábuas ou tabelas de cálculo foram inventadas. Numa casa de contagem europeia medieval, um pano xadrez era colocado sobre uma mesa e marcadores eram movidos sobre ele de acordo com certas regras, como uma ajuda para calcular somas de dinheiro 12. O mecanismo de Anticítera, que remonta à Grécia Antiga por volta de 150 a 100 AC, é um dos primeiros dispositivos de computação analógicos. O planímetro era um instrumento manual para calcular a área de uma figura fechada traçando-a com uma ligação mecânica 13. A régua de cálculo foi inventada por volta de 1620 a 1630 pelo clérigo inglês William O'Grady, logo após a publicação do conceito de logaritmo. É um computador analógico operado manualmente para fazer multiplicação e divisão em 14. Na década de 1770, Pierre Jacques Droz, um relojoeiro suíço, construiu um boneco mecânico, autômato, que conseguia escrever segurando uma caneta de pena. Ao mudar o número e a ordem de suas rodas internas, letras diferentes e, portanto, mensagens diferentes, poderiam ser produzidas. Na verdade, ele poderia ser programado mecanicamente para ler instruções. Junto com outras duas máquinas complexas, o boneco está no Musée des Arts d'Histoire de Neuchâtel, na Suíça, e ainda funciona 15. De 1831 a 1835, o matemático e engenheiro Giovanni Plana desenvolveu uma máquina de calendário perpétuo, que, através de um sistema de polias e cilindros e mais, poderia prever o calendário perpétuo para cada ano de 0 DC, ou seja, 1 AC, a 4000 DC, acompanhando anos bissextos e duração variável do dia 16. A máquina de previsão de marés inventada pelo cientista escocês Sir William Thomson em 1872 foi de grande utilidade para navegação em águas rasas. Ele usou um sistema de roldanas e fios para calcular automaticamente os níveis de maré previstos para um determinado período em um local específico. 17. O analisador diferencial, um computador mecânico analógico projetado para resolver equações diferenciais por integração, utilizou mecanismos de roda e disco para realizar a integração. Em 1876, Sir William Thomson já havia discutido a possível construção de tais calculadoras, mas ficou frustrado com o torque de saída limitado dos integradores de esfera e disco. 18. Na década de 1890, o engenheiro espanhol Leonardo Torres Quevedo começou a desenvolver uma série de máquinas analógicas avançadas que poderiam resolver raízes reais e complexas de polinômios 19, 20, 21, 22, que foram publicadas em 1901 pela Academia de Ciências de Paris. 23. Primeiro computador. Charles Babbage, considerado o pai do computador. Charles Babbage, engenheiro mecânico e polímata inglês, originou o conceito de computador programável. Considerado o pai do computador, ele conceituou e inventou o primeiro computador mecânico no início do século XIX. 24. Depois de trabalhar em seu motor diferencial, ele anunciou sua invenção em 1822, em um artigo para a Royal Astronomical Society,
intitulado Nota sobre a aplicação de máquinas ao cálculo de tabelas astronômicas e matemáticas 25, ele também o projetou para auxiliar em cálculos de navegação. Em 1833 ele percebeu que um projeto muito mais geral, um motor analítico, era possível. A entrada de programas e dados deveria ser fornecida à máquina por meio de cartões perfurados, método utilizado na época para direcionar teares mecânicos. Para a saída, a máquina teria uma impressora, um plotter de curvas e uma campainha. A máquina também seria capaz de perfurar números em cartões para serem lidos posteriormente. Incorporava também uma unidade lógica aritmética, controle de fluxo na forma de ramificações e loops condicionais e memória integrada, tornando o primeiro projeto de um computador de uso geral que poderia ser descrito em termos modernos como Turing Completude 26 e 27. Calculadora Eletromecânica, 1920. De Leonardo Torres Quevedo. Máquina de calcular eletromecânica. Em sua obra Essays on Automatics, publicada em 1914, o espanhol Leonardo Torres Quevedo escreveu uma breve história dos esforços de Babbage na construção de uma máquina diferencial mecânica e uma máquina analítica. O artigo contém o projeto de uma máquina capaz de calcular fórmulas como X, Y, Z, 2, para uma sequência de conjuntos de valores. Toda máquina deveria ser controlada por um programa somente leitura, completo com provisões para ramificação condicional. Ele também introduziu a ideia da aritmética de vírgula flutuante 28, 29 e 30 em 1920. Para comemorar o 100º aniversário da invenção do aritmômetro, Torres apresentou em Paris o aritmômetro eletromecânico, que permitia ao usuário inserir problemas aritméticos por meio de um teclado, calcular e imprimir os resultados. 31, 32, 33, 34, demonstrando a viabilidade de um motor analítico eletromecânico 35. O terceiro projeto de máquina de previsão de marés de Sir William Thomson, 1879-81. Computadores analógicos. Durante a primeira metade do século XX, muitas necessidades de computação científica foram atendidas por computadores analógicos cada vez mais sofisticados, que usavam um modelo mecânico ou elétrico direto do problema como base para a computação. No entanto, estes não eram programáveis e geralmente careciam da versatilidade e precisão dos computadores digitais modernos. 36. O analisador diferencial, um computador analógico mecânico projetado para resolver equações diferenciais por integração usando mecanismos de roda e disco, foi conceituado em 1876 por James Thomson, o irmão mais velho do mais famoso Sir William Thomson 18 em 1927. O equipamento foi construído por H. L. Hazen e Vannevar Bush no MIT. Isto se baseou nos integradores mecânicos de James Thomson e nos amplificadores de torque inventados por H. W. Niemann. Uma dúzia desses dispositivos foram construídos antes de sua obsolescência se tornar óbvia. Na década de 1950, o sucesso dos computadores eletrônicos digitais significou o fim da maioria das máquinas de computação analógicas. Mas os computadores analógicos permaneceram em uso durante a década de 1950 em algumas aplicações especializadas, como educação, régua de cálculo, e aeronaves, sistemas de controle. Ponto 37. 38. Computadores digitais eletromecânico. Conrad Zuse, inventor do computador moderno. 39. Em 1938, a Marinha dos Estados Unidos desenvolveu um computador eletromecânico analógico pequeno o suficiente para ser usado a bordo de um submarino. Este foi o torpedo Data Computer, que utilizou trigonometria para resolver o problema de disparar um torpedo contra um alvo em movimento. 41. Durante a Segunda Guerra Mundial, dispositivos semelhantes também foram desenvolvidos em outros países. Os primeiros computadores digitais eram eletromecânicos. Interruptores elétricos acionavam relés mecânicos para realizar o cálculo. Esses dispositivos tinham uma velocidade operacional baixa e acabaram sendo substituídos por computadores totalmente elétricos muito mais rápidos, originalmente usando tubos de vácuo. O Z2, criado pelo engenheiro alemão Conrad Zuse em 1939 em Berlim, foi um dos primeiros exemplos de computador eletromecânico. 42. Em 1941, Zuse seguiu sua máquina anterior com o Z3, o primeiro computador digital eletromecânico programável e totalmente automático do mundo. E 43 e 44. O Z3 foi construído com 2.000 relés,
implementando um comprimento de palavra de 22 bits que operava em uma frequência de clock de cerca de 510 Hz. 45. Conrad Zuse, inventor do computador moderno 39. O código do programa foi fornecido em filme perfurado enquanto os dados podiam ser armazenados em 64 palavras de memória ou fornecidos pelo teclado. Era bastante semelhante às máquinas modernas em alguns aspectos, sendo pioneiro em vários avanços, como os números de vírgula flutuante. Em vez do sistema decimal mais difícil de implementar, usado no projeto anterior de Charles Babbage, o uso de um sistema binário significava que as máquinas de Zuse eram mais fáceis de construir e potencialmente mais confiáveis. Dadas as tecnologias disponíveis na época 46, o Z3 não era em si um computador universal, mas poderia ser estendido para ter Turing completude, 47 e 48. O próximo computador de Zuse, o Z4, tornou-se o primeiro computador comercial do mundo. Após atraso inicial devido à Segunda Guerra Mundial, foi concluído em 1950 e entregue à ETH Zurich 49. O computador foi fabricado pela própria empresa de Zuse, Zuse Quilograma, fundada em 1941 como a primeira empresa com o único objetivo de desenvolver computadores em Berlim 49. Réplica do Z3 de Conrad Zuse, o primeiro computador digital, eletromecânico, totalmente automático. Tubos de vácuo e circuitos eletrônicos digitais. Os elementos de circuitos puramente eletrônicos logo substituíram seus equivalentes mecânicos e eletromecânicos, ao mesmo tempo em que o cálculo digital substituiu o analógico. O engenheiro Tommy Flowers, trabalhando na Post Office Research Station em Londres na década de 1930, começou a explorar o possível uso da eletrônica para a central telefônica. Os equipamentos experimentais que ele construiu em 1934 entraram em operação 5 anos depois, convertendo uma parte da rede de central telefônica em um sistema eletrônico de processamento de dados, utilizando milhares de tubos de vácuo 36 nos Estados Unidos. John Vincent Atanasoff e Clifford Berry da Iowa State University desenvolveram e testaram o Atanasoff Berry Computer, ABC. Em 1942-50 o primeiro computador digital eletrônico automático. 51 Esse projeto também era totalmente eletrônico e usava cerca de 300 válvulas a vácuo, com capacitores fixados em um tambor giratório mecanicamente para a memória. Durante a Segunda Guerra Mundial, os decifradores britânicos em Bletchley Park obtiveram vários sucessos na quebra de comunicações militares alemãs criptografadas. A máquina de criptografia alemã, Enigma, foi atacada pela primeira vez com a ajuda de bombas eletromecânicas, muitas vezes comandadas por mulheres. 53-54 para decifrar a mais sofisticada máquina alemã, a Lorenz SZ-4042, usada para comunicações de alto nível do exército. Max Newman e seus colegas contrataram Flowers para construir o Colossus 52. Ele passou 11 meses, desde o início de fevereiro de 1943, projetando e construindo a máquina 55 após um teste funcional em dezembro de 1943. O Colossus foi enviado para Bletchley Park, onde foi entregue em 18 de janeiro de 1944-56 e decifrou sua primeira mensagem em 5 de fevereiro 52. Colossus foi o primeiro computador programável digital eletrônico do mundo. 36 utilizava um grande número de válvulas, tubos de vácuo. Ele tinha entrada de fita de papel e era capaz de ser configurado para executar uma variedade de operações lógicas booleanas em seus dados, mas não era Turing completo. 9 Colossi MK2 foram construídos. O MK foi convertido em MK2 perfazendo 10 máquinas no total. O Colossus Mark I continha 1.500 válvulas termiônicas, tubos, mas o Mark II com 2.400 válvulas era 5 vezes mais rápido e mais simples de operar do que o Mark I, acelerando bastante o processo de decodificação. Colossus, o primeiro dispositivo eletrônico de computação digital programável, foi usado para quebrar cifras alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. É visto aqui em uso em Bletchley Park em 1943. O ENIAC, Electronic Numerical Integrator End Computer, foi o primeiro computador eletrônico programável construído nos Estados Unidos. Embora fosse semelhante ao Colossus, era muito mais rápido, mais flexível e tinha Turing completude. Assim como o Colossus, um programa no ENIAC era definido pelos estados de seus PET cables de switches, muito longe dos programas armazenados nas máquinas eletrônicas que vieram depois. Depois que um programa era escrito,
Ele precisava ser configurado mecanicamente na máquina com reinicialização manual de plugs e interruptores. As programadoras do ENIAC eram 6 mulheres, muitas vezes conhecidas coletivamente como Meninas ENIAC.5960. Ele combinava a alta velocidade da eletrônica com a capacidade de ser programado para muitos problemas complexos. Podia somar ou subtrair 5.000 vezes por segundo, 1.000 vezes mais rápido do que qualquer outra máquina. Também tinha módulos para multiplicar, dividir e raiz quadrada. A memória de alta velocidade foi limitada a 20 palavras, cerca de 80 bytes. Construído sob a direção de John Mauchly J. Presperekert na Universidade da Pensilvânia, o desenvolvimento e construção do ENIAC duraram de 1943 até a plena operação no final de 1945. A máquina era enorme, pesando 30 toneladas, consumindo 200 kW de energia elétrica e continha mais de 18.000 tubos de vácuo, 1.500 relés e centenas de milhares de resistores, capacitores e indutores. 61. O ENIAC foi o primeiro dispositivo eletrônico com Turing completude e realizava cálculos de trajetória balística para o Exército dos Estados Unidos. Computadores modernos. Conceito de computador moderno. O princípio do computador moderno foi proposto por Alan Turing em seu artigo seminal de 1936 62 On Computable Numbers, onde descreveu um dispositivo simples que chamou de máquina de computação universal e que hoje é conhecido como máquina de Turing universal. Ele provou que tal máquina é capaz de computar qualquer coisa que seja computável executando instruções, programa, armazenadas em fita, permitindo que a máquina seja programável. O conceito fundamental do projeto de Turing é o programa armazenado, onde todas as instruções de computação são armazenadas na memória. Von Neumann reconheceu que o conceito central do computador moderno se deveu a este artigo 63. As máquinas de Turing são até hoje um objeto central de estudo na teoria da computação. Exceto pelas limitações impostas por seus armazenamentos de memória finitos, os computadores modernos são considerados Turing completos, ou seja, possuem capacidade de execução de algoritmos equivalente a uma máquina de Turing universal. 64-65. Programas armazenados. As primeiras máquinas de computação tinham programas fixos. A mudança de sua função exigiu a religação e a reestruturação da máquina. 52. Com a proposta do computador com programa armazenado, que pode armazenar na memória um conjunto de instruções, um programa, que detalha a computação, isso mudou. A base teórica para este tipo de computador foi apresentada por Alan Turing em seu artigo de 1936. Em 1945, Turing ingressou no Laboratório Nacional de Física do Reino Unido e começou a trabalhar no desenvolvimento de um computador digital com programa eletrônico armazenado. Seu relatório de 1945, Calculadora Eletrônica Proposta, foi a primeira especificação para tal dispositivo. John von Neumann, da Universidade da Pensilvânia, também divulgou seu primeiro rascunho de relatório sobre o EDVAC em 1945-36. O Manchester Baby foi o primeiro computador com programas armazenados do mundo. Foi construído na Universidade de Manchester, na Inglaterra, por Frederick C. Williams, Tom Kilbur e Geoff Tothill, e executou seu primeiro programa em 21 de junho de 1948-66. Ele foi projetado como uma plataforma de teste para o tubo Williams, o primeiro dispositivo de armazenamento digital de acesso aleatório. 67. Embora o computador tenha sido descrito como pequeno e primitivo, em uma retrospectiva de 1998, foi a primeira máquina funcional a conter todos os elementos essenciais para um computador eletrônico moderno. 68. Assim que o Baby demonstrou a viabilidade de seu design, iniciou-se um projeto na universidade para transformá-lo em um computador praticamente útil, o Manchester Mark I, que rapidamente se tornou o protótipo do Ferrante Mark I, o primeiro computador de uso geral disponível comercialmente no mundo. 69. Construído por Ferrante, foi entregue à Universidade de Manchester em fevereiro de 1951. Pelo menos 7 dessas máquinas posteriores foram entregues entre 1953 e 1957. Uma delas para os laboratórios da Shell em Amsterdã. 70. Em outubro de 1947. Os diretores da empresa britânica de Catherine J. Lyons e Amp Company decidiram assumir um papel ativo na promoção do desenvolvimento comercial de computadores. O computador Leo E. de Lyons, inspirado no Cambridge EDSAC de 1949,
tornou-se operacional em abril de 1951 e executou o primeiro trabalho rotineiro de computador de escritório do mundo 71. Uma seção do Manchester Baby reconstruído, o primeiro computador eletrônico com programa armazenado. Transistores. O conceito de transistor de efeito de campo foi proposto por Julius Edgar Lilienfeld em 1925. John Bardeen e Walter Brattain, enquanto trabalhavam com William Shockley no Bell Labs, construíram o primeiro transistor funcional, o transistor de contato pontual, em 1947, que foi seguido pelo transistor de junção bipolar de Shockley em 1948, 72, 73 a partir de 1955. Os transistores substituíram os tubos de vácuo nos projetos de computadores, dando origem à segunda geração de computadores. Comparados aos tubos de vácuo, os transistores têm muitas vantagens. São menores e requerem menos energia que os tubos de vácuo, portanto emitem menos calor. Os transistores de junção eram muito mais confiáveis que os tubos de vácuo e tinham vida útil mais longa e indefinida. Computadores transistorizados poderiam conter dezenas de milhares de circuitos lógicos binários em um espaço relativamente compacto. No entanto, os primeiros transistores de junção eram dispositivos relativamente volumosos e difíceis de fabricar em produção em massa, o que os limitava a uma série de aplicações especializadas. 74. Transistor de junção bipolar, BJT. Na Universidade de Manchester, no Reino Unido, uma equipe sob liderança de Tom Kilbur projetou e construiu uma máquina usando os transistores recém-desenvolvidos em vez de válvulas. 75. Seu primeiro computador transistorizado e o primeiro do mundo, estava operacional em 1953, e uma segunda versão foi concluída lá em abril de 1955. No entanto, a máquina utilizou válvulas para gerar seus 125 formas de onda de clock de KHZ e no circuito para ler e escrever em sua memória de tambor magnético, portanto não foi o primeiro computador completamente transistorizado. Essa distinção vai para o Arvel Cadet de 1955-76, construído pela Divisão de Eletrônica do Estabelecimento de Pesquisa de Energia Atômica em Arvel. Um computador humano, com microscópio e calculadora, 1952. O transistor de efeito de campo de óxido metálico silício, MOSFET, sigla em inglês, também conhecido como transistor em OS, foi inventado por Mohamed M. Atala e Davon Khan no Bell Labs em 1959-78. Foi o primeiro transistor verdadeiramente compacto que pôde ser miniaturizado e produzido em massa para uma ampla gama de usos. 74. Com sua alta escalabilidade 79 e consumo de energia muito menor e maior densidade do que os transistores de junção bipolar 80, o MOSFET tornou possível a construção de circuitos integrados de alta densidade 81-82 além do processamento de dados. Também possibilitou o uso prático de transistores em OS como elementos de armazenamento de células de memória, levando ao desenvolvimento da memória semicondutora em OS, que substituiu a anterior memória de núcleo magnético em computadores. O MOSFET levou à revolução dos microcomputadores 83 e tornou-se a força motriz por trás da revolução dos computadores 84-85. O MOSFET é o transistor mais amplamente utilizado em computadores 86-87 e é o bloco de construção fundamental da indústria eletrônica digital. MOSFET, transistor em OS, mostrando terminais de porta, G, corpo, B, fonte, S, e dreno, D. A comporta é separada do corpo por uma camada isolante, rosa. Circuitos integrados. O próximo grande avanço no poder da computação veio com o advento do circuito integrado, CI. A ideia do circuito integrado foi concebida pela primeira vez por um cientista de radar que trabalhava para o Royal Radar Establishment do Ministério da Defesa do Reino Unido, Geoffrey W. Adomer, que apresentou a primeira descrição pública de um circuito integrado no Simpósio sobre Progresso em Componentes Eletrônicos de Qualidade em Washington, D.C., em 7 de maio de 1952, 89. Os primeiros 6 funcionais foram inventados por Jack Kilby da Texas Instruments e Robert Noyce da Fairchild Semiconductor. 90 Kilby registrou suas ideias iniciais sobre o circuito integrado em julho de 1958. Demonstrando com sucesso o primeiro exemplo integrado funcional em 12 de setembro de 1958 e 91. Em seu pedido de patente de 6 de fevereiro de 1959, Kilby descreveu seu novo dispositivo como um corpo de material semicondutor, em que todos os componentes do circuito eletrônico estão completamente integrados. 92-93. No entanto,
A invenção de Cube foi um circuito integrado híbrido, CI híbrido, em vez de um chip de circuito integrado, CI, monolítico 94. CI de Cube tinha conexões de fios externos, o que dificultava sua produção em massa 95. Noyce também teve sua própria ideia de um circuito integrado meio ano depois de Cube. Sua invenção foi o primeiro chip CI verdadeiramente monolítico 96-95. Seu chip resolveu muitos problemas práticos que o de Cube não resolveu. Produzido na Fairchild Semiconductor, era feito de silício, enquanto o chip de Cube era feito de germânio. O CI monolítico de Noyce foi fabricado usando o processo planar, desenvolvido por seu colega Jean Oerny no início de 1959. Por sua vez, o processo planar foi baseado no trabalho de Mohamed M. Atala sobre passivação de superfícies de semicondutores por dióxido de silício no final da década de 1950. Os circuitos integrados são normalmente embalados em caixas de plástico, metal ou cerâmica para proteger o CI contra danos e facilitar a montagem. Os CIs monolíticos modernos são predominantemente circuitos integrados em OS, semicondutores de óxido metálico, construídos a partir de MOSFETs, transistores EOS. .100. O primeiro EOS CI experimental a ser fabricado foi um chip de 16 transistores construído por Fred Eyman e Steven Hofstein na RCA em 1962. 101. A General Microelectronics introduziu mais tarde o primeiro EOS CI comercial em 1964. 102. Desenvolvido por Robert Norman. 101. Após o desenvolvimento do transistor EOS de porta alto, alinhada, porta de silício, por Robert Kervin, Donald Klein e John Saracen no Bell Labs em 1967, o primeiro EOS CI de porta de silício com portas autoalinhadas foi desenvolvido por Federico Fagin em Fairchild Semiconductor em 1968. 103. Desde então, o MOSFET se tornou o componente de dispositivo mais crítico nos CIs modernos. 100. O desenvolvimento do circuito integrado em OS levou à invenção do microprocessador 104-105 e anunciou uma explosão no uso comercial e pessoal de computadores. Embora a questão de qual dispositivo exatamente foi o primeiro microprocessador seja controversa, em parte devido à falta de acordo sobre a definição exata do conceito de microprocessador, é amplamente indiscutível que o primeiro microprocessador de chip único foi o Intel 4004-106. Projetado e realizado por Federico Fagin com sua tecnologia em OSIC de porta de silício 104 junto com Ted Off, Masatoshi Shima e Stanley Mazur da Intel 107 no início dos anos 1970, a tecnologia em OSIC permitiu a integração de mais de 10.000 transistores em um único chip. 82 Sistema em um chip, SoC-S, sigla em inglês, são computadores completos em um microchip, ou chip, do tamanho de uma moeda. 108. Dai fotografia de um EOS 6502, um microprocessador do início da década de 1970 que integra 3.500 transistores em um único chip. Computadores móveis. Os primeiros computadores móveis eram pesados e funcionavam com energia elétrica. O IBM 5100 de 23 kg era um dos primeiros exemplos. Portáteis posteriores, como o Osborne 1 e o Compaq Portable, eram consideravelmente mais leves, mas ainda precisavam ser conectados. Os primeiros laptops, como o Grid Compass, eliminaram esse requisito ao incorporar baterias, e com a contínua miniaturização dos recursos de computação e os avanços na vida útil da bateria portátil, os computadores portáteis cresceram em popularidade na década de 2109. Os mesmos desenvolvimentos dos computadores móveis permitiram que os fabricantes integrassem recursos de computação em telefones celulares no início dos anos 2000. Esses smartphones e tablets funcionam em diversos sistemas operacionais e recentemente se tornaram o dispositivo de computação dominante no mercado. 110 Eles são alimentados por SoC-S 108. Um laptop se conecta à internet para exibir informações da Wikipédia. A comunicação de longa distância entre sistemas de computador é uma marca registrada da era da informação. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leleós.